Boa noite. Boa noite. Economista, professor da UFERSA, Lucas Godeiro é o nosso entrevistado de hoje. E a Constituição Federal Brasileira completa 35 anos. O cenário político está no ar. E no programa de hoje a gente fala também sobre o mutirão de outorga para moradores da zona rural que a Prefeitura de Mossoró está promovendo. Você vê daqui a pouquinho. Participe do nosso programa de hoje nas redes sociais. Vamos conversar sobre a situação econômica do Brasil. De vez em quando a gente convida o professor Lucas Godeiro, a gente convida também outros professores de economia para trazer diferentes visões sobre o que está acontecendo na economia brasileira. E agora estamos no 10º mês dessa gestão federal e tínhamos muita expectativa. A gente já tinha conversado sobre isso no primeiro semestre com o professor Lucas e agora vamos entender o que é que está acontecendo, porque discussão de internet a gente já viu demais. Vamos conversar com o especialista. Para você mandar sua pergunta, sua dúvida, você fala através do nosso Twitter, nosso Instagram ou WhatsApp 8802-8979. Participe do nosso programa com a gente. Boa noite, Vonúvio. Você está sentindo um cheirinho de comida aqui na redação? Está gostando? Parece que tem um fígado acebolado, Carol Ribeiro. Meio que um tira-gosto. Bom, né? Demais para a gente apresentar demais o programa aqui. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Edição hoje que vai ser mais curta, né, Carol? Vai ser mais curta. O pessoal do Marcha vai explicar para a gente como é que começa, aí que horas começa a transmissão ao vivo. 8h15 é a transmissão, Vonúvio. Vai ter uma transmissão, Carol, ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar. Vai ser o Fenavale, é isso? Isso. Então, você aí que está nos acompanhando, vai ter mais uma feira multissetorial aqui ao vivo, na tela da TCM. A gente vai trazer mais informações, mas logo após o cenário político você vai acompanhar todos os detalhes aqui ao vivo na tela da TCM. Vamos de informação. A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Mossoró está realizando mutirões de solicitações de outorga. O documento é necessário para agricultores que fazem uso de água do subsolo e precisam obter desconto concedido pela tarifa verde. A Prefeitura de Mossoró irá realizar nas próximas semanas, em 8 comunidades rurais do município, o mutirão de outorga de água. O objetivo é orientar e auxiliar agricultores no processo da aquisição do documento. Com essa demanda, e desde 2022, do ano passado, a gente está fazendo solicitação ao IGARNE. O ano passado foram 37 outorgas solicitadas e todas elas emitidas pelo IGARNE. Esse ano, desde o início do ano, foram aproximadamente 11 outorgas e emitida pelo IGARNE. Ranieri Barbosa disse que esse trabalho funciona como responsabilidade social, esclarecendo dúvidas referentes a valores e quem pode ser beneficiado. As comunidades que irão receber o mutirão serão: na sexta-feira, a comunidade escolhida é Van Rosado. No dia 11 será a vez da Nova União. No dia 12 será a comunidade de Alagoinha. No restante do mês, a equipe irá visitar as localidades de Maracanaú, Rincão, São José e São Romão. Com a outorga, o produtor tem o direito de renovar ou solicitar o benefício da tarifa verde, onde pode ter o abatimento de até 70% de desconto no valor final da conta de energia. Pelo processo simplificado, provisoriamente, para atender uma demanda até o dia 30 de novembro desse ano, que é a exigência no ato da renovação ter a outorga de água no seu tarifa verde, aí o IGARNE abriu essa exceção provisoriamente, mas precisa de um conhecimento técnico. Mas qualquer pessoa provisoriamente pode solicitar, os sindicatos, algumas associações. O IGARNE fez um treinamento aqui em Mossoró, fazendo esse treinamento para as associações, cooperativas, secretarias e a EMATER, no caso. Então, tem uma facilidade nesse momento para atender essa demanda e a urgência nesse prazo que nós temos aí. Dadas as informações, agora vamos direto aqui ao assunto. O nosso programa hoje é um pouquinho mais curto.
Então vamos lá, olha, a gente vê desde a semana passada, ou retrasada, não lembro exatamente, que o governo federal acumula um déficit aí de 105 bilhões entre janeiro e agosto deste ano, pior resultado das contas públicas desde o ano de 2020, ano ali da pandemia, em que se acumulou um rombo enorme por conta dos auxílios emergenciais. E aí nas redes sociais, governo Lula quebrou o Brasil, governo Lula estragou tudo o que Bolsonaro fez. Mas vamos entender, para além dessa questão política, questão econômica, com o professor Lucas Godeiro aqui com a gente. Professor Lucas, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada por vir conversar com a gente. Qual o motivo deste rombo, mesmo tendo havido em algumas áreas econômicas um crescimento neste primeiro semestre de 2023? O que é que está acontecendo? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite a todos os telespectadores da TCM. Apesar do déficit que nós observamos nas contas do governo, até para explicar para os telespectadores, existem 2 déficits nas contas públicas. Esse é o que nós conhecemos por déficit primário. É quando o governo pega todas as suas receitas, menos as suas despesas, excluindo os juros da dívida. E o outro conceito que nós temos é do déficit nominal, que inclui tudo, até os juros da dívida pública que o Tesouro paga. Então, quem investe no título do Tesouro Direto, recebe esses juros, ele entra no cálculo do déficit total, como a gente diz, o déficit nominal. Apesar, assim, do número assustar, já era esperado pelo mercado. Então, acaba não mexendo muito com a Bolsa, com o dólar, porque o número já era esperado. Inclusive, vai ser maior esse déficit, só para anunciar para os telespectadores. Vai ser próximo de 150 a 180 bilhões, porque, na verdade, pela lei orçamentária de 2023, o governo está autorizado, e até pela PEC que teve da transição, a gastar até 230 bilhões a mais do que ele arrecadar de impostos, né? No caso, o déficit primário está autorizado até o limite de 230 bilhões de dólares. E para pontuar rapidamente os motivos, alguns gastos que o governo teve que recompor, a questão do salário mínimo acima da inflação, aumento de servidores públicos, teve um pouco de frustração de receita, porque a inflação caiu. E a inflação alta, queira ou não queira, ela aumenta a arrecadação nominal, como os economistas conhecem. Então, como a inflação está sendo abaixo da expectativa do que foi projetado em 2022, isso acaba diminuindo um pouco a questão da receita do governo. E quais os prejuízos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo para o país, as contas neste patamar? A curto e a médio prazo, Vanúvio e Carol, o mercado trabalha muito com expectativas. Então, o que é que o mercado ainda está duvidando? Então, o mercado já está olhando lá para frente. O mercado financeiro, né, como a gente fala, os bancos e tal, os investidores, eles já estão olhando na lei orçamentária de 2024, onde o ministro Haddad está prometendo o famoso déficit zero, mas é o déficit, pessoal, o déficit nominal, ou seja, excluindo juros. Quando a gente coloca juros, o Brasil, eu creio sim, nunca, pouco tempo, ele teve superávit, né, nas suas contas públicas. Mas o prejuízo grande ocorrerá se a dívida pública ficar descontrolada, ou seja, se o ministro Haddad, o governo Lula, não cumpriu o que está sendo prometido, ou seja, de zerar o déficit em 2024. Então, o mercado não está acreditando muito, ele está projetando um déficit. A gente calcula, assim, o déficit do governo em proporção do PIB, então ele ainda está calculando negativo, né? Menos 0,7% negativo em proporção ao PIB no último Boletim Focus. Em relação aos impactos desse déficit, que deve ainda até o final do ano ser maior, como o senhor disse que já é a previsão, na vida dos brasileiros? Na vida dos brasileiros, Carol, se ficar muito descontrolada a questão da dívida pública, primeiro, se o governo ele conseguir financiar-se no mercado, o impacto é um juro um pouco mais alto, ou seja, a gente está numa trajetória de queda da taxa Selic, dado que a inflação está controlada, mas se o mercado perceber que essa dívida, esse gasto vai estar muito descontrolado, então vai ter alguma frustração grande de receita, o ciclo de queda de juros tende a parar ou até a ficar, vamos dizer assim, mais lento. As projeções que a taxa Selic, que hoje está em 12,25%, acabe o ano em 11,25%. Então, o impacto inicial seria juros um pouco maior e até uma inflação um pouco maior, né? Quando o governo gasta muito também, ele demanda bens e serviços e isso impacta no cenário inflacionário. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco a gente conversa mais, tenta entender melhor essa questão econômica do Brasil atualmente. Daqui a pouquinho a gente volta.
Continuamos o cenário político de hoje, que é um pouquinho mais curto, então fica ligado com a gente, já manda aqui sua dúvida para as nossas redes sociais. A gente tem aí alguns minutos de programa, mas não vão ser os 3 blocos completos, viu, gente? Participe, as redes sociais estão aqui na tela para você. Logo depois do cenário político desta quinta-feira, você acompanha o Radar Econômico com o professor, com o economista Elviro Rebouças, e logo em seguida você acompanha a FenaVale, a Feira de Negócios de Açu e do Vale, às 8h15, ao vivo aqui na TCM. Você que está em Mossoró, Apodi, Caraúbas, outras cidades, Pau dos Ferros, vai direto para Açu, através aqui da tela da TCM. Então fica ligado aqui com a gente. Vamos de informação. A Constituição Federal de 1988 completa hoje 35 anos. Estabilidade democrática, harmonia e independência entre os poderes e direitos fundamentais foram conquistados, trazidos pela Carta Magna. Estes valores foram destacados em sessão solene que aconteceu hoje no Congresso Nacional e reuniu representantes dos 3 poderes da República. A reportagem é da TV Senado. Foram várias conquistas sociais e econômicas nesses 35 anos. Mas um dos principais destaques é a estabilidade democrática trazida pela Carta Magna. Disse o doutor Ulisses em seu discurso: a sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. A sociedade vencia, a sociedade venceu, e hoje podemos dizer que a sociedade vence a cada dia desses 35 anos de nossa Constituição Federal, que é vivida e reafirmada como a norma jurídica fundamental de uma democracia sólida e amadurecida. Todas as principais conquistas e avanços sociais alcançados nos últimos anos foram autorizados por ela, foram conduzidos por ela. Ela é o breviário da nossa prosperidade. E escudada na Constituição, o nosso bem mais precioso floresce e se fortalece, a democracia. A importância da harmonia e da independência entre os 3 poderes, trazidas pela Constituição, foi lembrada pelo presidente do Supremo Tribunal e também pelo presidente da Câmara dos Deputados. Os 3 poderes são guardiões da Constituição Federal e a sua guarda começa pela harmonia e independência preconizadas na Carta de 1988. Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Não existem poderes hegemônicos, somos todos parceiros institucionais pelo bem do Brasil, como bem demonstra essa mesa que o presidente Pacheco aqui hoje reuniu. O ministro Barroso também destacou ainda os direitos fundamentais trazidos pela Constituição. As mulheres que conquistaram igualdade na sociedade conjugal com o casamento e que ao longo do tempo vêm enfrentando discriminações, preconceitos e a violência, e é preciso saber comemorar os avanços. As populações afrodescendentes também viveram momentos de ascensão social. Derrotamos o discurso que não era verdadeiro do humanismo racial brasileiro e assumimos a existência de um racismo estrutural que estamos enfrentando, inclusive com decisões importantes desse Congresso Nacional em matéria de ações afirmativas. A comunidade LGBTQIA+, também conquistou respeito e superação de preconceitos, com decisões, inclusive, que validaram as uniões homoafetivas. Populações originárias tiveram seus direitos respeitados, pessoas deficientes viveram um momento de inclusão social. 2 senadores que foram deputados constituintes participaram da sessão. O capítulo dos direitos humanos e garantias fundamentais representou uma revolução em nosso cotidiano. Livre manifestação do pensamento, fim da censura, direito à propriedade, a defesa do consumidor, o habeas corpus, racismo como crime inafiançável, direito de greve, direitos políticos, a iniciativa legislativa popular, o voto facultativo aos 16 anos, uma modesta sugestão minha na Constituinte, a liberdade partidária e tantas outras conquistas. Caminhei ao lado de todos os constituintes
todos e todas, e nós construímos uma Carta Magna com esperança, com coragem, com ousadia, que esteve à frente do seu tempo. E eu não quero que ela viva só mais 10, 20, 30 anos. Eu quero que ela viva mais de 100 anos, porque ela é o coração da democracia, da liberdade e da justiça em nosso país. Vida longa à Constituição. Um abraço. Pois é, e continua sendo uma luta manter ali o que está na Constituição, evitar alterações que causem prejuízo e, inclusive, as interpretações errôneas sobre a Constituição. Mas existe aí um número considerável de representantes do povo, ideias diversas, o parlamento existe para isso mesmo, e é para debater, mas sempre com a ideia de seguir a Constituição, manter a democracia brasileira e fortalecê-la cada vez mais. Já conversamos sobre isso aqui com especialistas, juristas. Em breve a gente traz também esse assunto novamente. Vamos voltar agora para a questão da economia. O professor Lucas Godeiro, economista, está aqui com a gente. Professor, vamos tentar aqui trazer um entendimento em relação ao que veio acontecendo ultimamente. De 2014 para 2021 teve déficit na economia brasileira. Entre 2021 e 2022, aí sim houve um superávit, mas mais trazido pela a questão das commodities, do petróleo, do que por política econômica. Será que a gente pode falar assim? Pode sim, Carol, com certeza. Até para fazer um paralelo com os nossos telespectadores, é como se em um determinado mês você teve uma renda extra, vendeu um terreno, teve um bônus de fim de ano da empresa. Então, o superávit de 2022 foi explicado, em parte, pela própria inflação, que chegou a 12% com a alta do petróleo, derivada de vários fatores, né, da guerra da Ucrânia, impactou, enfim, outras questões. Receitas extraordinárias de privatizações, então isso é importante a gente ressaltar, como privatizações da própria BR Distribuidora, da Petrobras, vendeu parte de seus ativos, inclusive aqui na região do Mossoró, e o PPI, a política de preços, que fez com que a Petrobras, no ano de 2022, lucrasse perto de 180 bilhões de reais. Então, assim, como o governo tem metade das ações, ele recebeu como dividendos mais ou menos de 80 a 90 bilhões só da Petrobras. Então, assim, boa parte dessa receita extraordinária, aliada à política do Paulo Guedes de segurar os gastos, né, não dar aumento aos servidores, não reajustar o salário mínimo acima da inflação, entre outras políticas de contenção de gasto público, explicam o superávit primário, cabe ressaltar, que nós tivemos em 2022. Lembrando, quando a gente coloca os juros da dívida também, em 2022 a gente teve déficit, ou seja, não foi suficiente para pagar os juros da dívida pública. E como explicar, professor Lucas, a flutuação na cotação do dólar, né, que mês passado já chegou ali a bater 4,80 alguma coisa, e agora já está mais de 5. Por que existe essa flutuação do dólar? São N fatores, Valnúvio, mas ultimamente tem sido principalmente o que é que os investidores avaliam, o cenário internacional, como é que está a política de juros americana e a política de juros brasileira. Então, assim, o Brasil, como já a inflação já está, de certa forma, controlada, ele está reduzindo sua taxa básica de juros, a taxa Selic. Nos Estados Unidos, não, eles estão em ciclo de alta ainda de juros. Então, assim, isso diminui a atratividade de uma operação no mercado financeiro que a gente chama de carry trade, que é o quê? O investidor toma emprestado na moeda do país mais desenvolvido, como os Estados Unidos, então ele toma emprestado a 5% e aplica nos títulos brasileiros, que hoje seria a 12%. Como a taxa de juros brasileira está caindo e a americana aumentando, esse gap vai diminuindo. Então, meio que vai tirando a atratividade para esses tipos de operações. Então, isso, em boa parte, é o que explica essa volatilidade, como a gente chama, ou flutuação do dólar. É o cenário, a comparação que o investidor faz do cenário externo com o cenário da economia local. Qual é o impacto, aliás, qual é a solução apontada pelo governo para essa situação do déficit, uma vez que se pretende zerar esse déficit já no próximo ano? Sim, Carol. Tudo passa, então, assim, até pelo estilo do governo mais de esquerda. Se fosse assim, um governo mais de direita, o Paulo Guedes era corte de gasto, né? Segura tudo.
mas o perfil do governo é você mantém vamos dizer, o estado do bem-estar social, a saúde, a educação funcionando, mas nós vamos buscar receitas onde o Brasil não arrecadava ainda. Então, a gente já escutou falar tributação dos jogos esportivos e casas de apostas, é uma medida. A própria reforma tributária, né, que deve, aí, até o fim de ano, alguma coisa ser aprovada. Então, a reforma tributária pretende também buscar alguma receita extraordinária. Tem outras questões do CARF também, que o governo, vamos dizer, o voto de desempate entre a empresa e o governo vai pró-governo. Então, o governo tem buscado aumento de receita para suprir esse déficit. E o próprio crescimento econômico vai ajudar. Então, assim, no início do ano, o mercado estava prevendo 1% de crescimento. Agora, no último Boletim Focus, só para contextualizar os telespectadores, o Boletim Focus é a pesquisa que o governo, né, o Banco Central, faz com os economistas do mercado financeiro. O último Boletim Focus já está em 3% de crescimento. Então, assim, à medida que os juros vão caindo, o PIB vai aumentando, a receita do governo com impostos também tende a aumentar e equilibrar a balança, equilibrar o déficit. Como é que aumenta a arrecadação com a baixa na economia? Com a baixa na economia, não tem muito como o governo aumentar, né? Porque existe, inclusive, uma teoria que a gente chama na economia a curva de Laffer. Não adianta, muitas vezes, você só aumentar a alíquota, que você, muitas vezes, não aumenta a arrecadação. Mas o que tende a aumentar a arrecadação é justamente as perspectivas de crescimento econômico que tendem a melhorar. Com o quê? Com a queda da taxa Selic. Então, a queda da taxa Selic vai incentivar mais o quê? A questão do consumo e também dos investimentos. Então, aqui, inclusive, em Mossoró, a gente já observa grandes lojas, né, de atacarejo abrindo. Então, boa parte é o quê? As empresas, o juro caindo, então elas têm o dinheiro aplicado no caixa e dizem, não, o dinheiro está rendendo muito pouco aplicado no caixa. Vamos investir em novas lojas, né, no setor real da economia, abrir novas fábricas. Então, isso aí impulsiona a economia, gera emprego, impulsiona a arrecadação, né? A própria cidade de Mossoró foi destaque também na geração de vagas de emprego. Então, isso vamos dizer, o ciclo bom da economia, o ciclo de expansão e de alta. Existe a possibilidade, de fato, dessa redução da taxa básica de juros, visto que ainda tem aquela interferência, aquele problema todo lá com o Banco Central? Existe essa perspectiva ou não? Existe, Vanu, e já é real. Assim, ela já caiu de 13,75%, já caiu 1%, a gente está hoje em 12,75%, deve cair mais 1% aí, fechar o ano em 11,75%. O Lula já encontrou, inclusive, com o Roberto Campos Neto, claro. Pelo governo Lula, a taxa já estava lá em 10%, 9%. O ritmo de queda seria maior na Selic. Mas as condições, como a gente diz, macroeconômicas, estão dadas, que é o quê? Inflação controlada, o déficit preocupa, mas vamos supor que o governo não chegue no déficit zero, mas chega ali no 2024 o mercado prevendo, vai ser 20 ou 30 negativo só. Então, tudo isso aí vai dando condições de, ao fim de 2024, a taxa Selic chegar ali em 9%. Então, é o que a gente está projetando. Nesse cenário, a Selic está abaixo de 2 dígitos já no próximo ano. Qual é o impacto que a reforma tributária deverá ter justamente nessa situação toda, nesse contexto em que estamos vivendo? A reforma, Carol, que é muito discutido e até meio que tenta... Tem uma guerra, né, de muitas vezes estados, municípios com a União. O primeiro ponto interessante da reforma é que vai acabar com a guerra fiscal, porque alguns impostos serão substituídos pelo IVA, que é uma alíquota única. Então, vai acabar aquilo. A gente está até vendo a discussão no Rio Grande do Norte. ICMS vai para 20, vai para 17? Não. Com a reforma vai ser... O governo federal vai arrecadar o IVA e vai distribuir para os estados e municípios. Então, é isso a insatisfação de estados e municípios. Meio que assim, vai dar um pouco mais de poder ao governo federal. E outro ponto é justamente isso, que muitas vezes setores discutem. O setor de consumo ou de serviço vai ser mais tributado, vai ser menos. Então, assim, sempre numa mudança, numa reforma, há ganhadores e perdedores. Mas, assim, tem que se chegar a um equilíbrio que, pelo menos, melhore o cenário econômico como um todo. E, para a população, o ideal é que essa reforma venha sem aumento de arrecadação, sem aumento de tributos, né, de carga tributária, que o cidadão, às vezes, já paga muitos impostos, IPTU, IPVA, enfim, imposto de renda, enfim. Nesses primeiros 9 meses do governo Lula, mudou, claro, o perfil econômico, né, da gestão. Mas qual é a tendência daqui em diante? É de fato, haver uma recuperação? Quem está em casa sentir no bolso, ficar mais tranquilo? Ou não? É de aperto, ainda é de incertezas e insegurança? É de recuperação, sem dúvida com os cenários que a gente observa de inflação controlada, juros em queda, aumento do emprego. Claro, ainda demora para o cidadão sentir no bolso a questão da melhora econômica. Então, assim, muitas vezes
a gente vê divulga o PIB, o PIB está 3%, mas ainda existe um alto índice de inadimplência, né, que o Desenrola do Brasil, inclusive, vem ajudando a diminuir, mas é um ciclo que demora um pouco a chegar ao dia a dia da população. Claro, inflação a gente já nota, né, que vai no mercado, não é que, vamos dizer assim, os preços estão caindo, mas pelo menos estão subindo menos ou mais, dando um pouco mais de alívio à população. Com relação a emprego e renda, isso realmente demora mais um pouco a chegar na população. Essa questão do emprego e renda, qual é a perspectiva? A perspectiva, Carol, também é bem positiva. A taxa de desemprego último dado, inclusive, foi o menor desde 2015 e a última a responder, assim, tanto numa expansão como numa recessão, até pela rigidez do mercado de trabalho que a gente tem no Brasil. Então, assim, para uma empresa contratar, ela vai ter todos os custos, né, de INSS, FGTS. Não é como outros mercados, como o mercado americano, que lá os trabalhadores, vamos dizer, não têm tantos direitos como os garantidos pela CLT, trabalham muitas vezes por hora, mas as empresas, à medida que vê sua demanda aumentar, elas contratam mais trabalhadores. E, claro, esses trabalhadores vão gastar mais e aumentar o PIB, né? Isso aí é o ciclo bom da economia. Mas a tendência da taxa de desemprego é continuar em queda e chegar ali a níveis próximos de 7% ao fim de 2024. Em relação, professor, a essa questão de redução de gastos, pelas características do governo de esquerda, como o senhor falou, não é uma intenção nesse momento redução de gastos. Se por acaso no próximo ano não se atingir essa meta de zerar o déficit, é possível que haja uma mudança? É possível, Carol, até para não ter, vamos dizer assim, não quebrar certas leis como a de responsabilidade fiscal. A própria âncora fiscal calibra isso, né? O arcabouço fiscal aprovado por Haddad. E o governo, inclusive, ele dá demonstrações de quando é preciso, de certa forma, controlar ou cortar, ele também faz. Hoje, inclusive, saiu a notícia da questão do gasto com a saúde, né? O Senado aprovou que para esse ano não será preciso gastar os 15% constitucionais com a saúde. Então, o gasto que seria 190, 200 bilhões vai ficar lá em torno de 170. Então, queira ou não queira, foi um corte que o governo fez, né? Mesmo que disfarçado. Mas, claro, mesmo assim, o gasto com saúde ainda vai ser maior do que no ano passado. Mas eu não tenho dúvida que, caso precise, caso a gente tenha frustração de receitas, o governo, e principalmente o ministro Haddad, que o mercado coloca muita confiança nele, saberá onde cortar gasto e onde reduzir despesa. Inclusive, assim, ele já... para os servidores não terá aumento no próximo ano, porque ele já é um anúncio de que ele também se preocupa com gastos, né? Vai segurar. Vai segurar. Professor, tem uma questão que o senhor falou aí, que é a interferência da economia internacional. Existe algum outro novo movimento aí adiante? A gente já está enfrentando uma guerra aí que tem, sim, prejudicado a parte econômica, mas com relação à economia internacional, tem algum movimento por acontecer? Tem sim, Valnuvo. O que preocupa principalmente é Estados Unidos, novamente, e mercado imobiliário americano. Então, assim, como eu falei, os juros americanos estão subindo. E lá eles são muito dependentes, é uma economia muito dependente, mais do que a brasileira, de crédito, né? Então, lá é comum o americano ter 10, 20 cartões de crédito, ter 2, 3, 4 casas financiadas, carros. Então, se o juro sobe na economia americana, prejudica muito. Então, isso aí é o que pode afetar a economia brasileira. Essa alta forte de juros americano trazer uma recessão para a economia americana e, de certa forma, vai respingar na economia brasileira. Ou seja, eles são a maior potência, o maior PIB do mundo. Então, é aquela história, um espirro na economia americana afeta todo o restante do mundo. Professor, eu vou fazer uma avaliação um pouquinho política aqui em relação à equipe econômica do governo Lula, do governo federal. A gente falou até sobre isso aqui, são cabeças diferentes ali, visões, ideologias diferentes em relação à política econômica. A equipe, como é que o senhor avalia? Ela está se integrando? São resultados e perspectivas positivas de acordo com o que já caminhou até agora, pelo que o senhor vê? Estão sim, Carol. Mesmo assim, a Tebet tendo um ponto de vista mais liberal, o Haddad mais à esquerda, mas quando é na hora de ter, vamos dizer assim, aquele consenso, os dois ministérios conseguem chegar a esse consenso e fazer a política que seja melhor para o Brasil. E, assim,
O Ministério da Economia, da Fazenda hoje, né, quem está lá é até conhecido pelo Ministério do Não, porque você tem... As demandas do mundo político são infinitas, então o deputado sempre vai querer que libere a sua emenda, sempre vai querer aquela obra e o Ministério da Fazenda vai ter que negar uma hora ou outra. Mas nesse sentido, mesmo as ideologias sendo opostas, o equilíbrio está sendo satisfatório. Vamos dizer, eles estão fazendo um bom trabalho na minha avaliação. Professor Lucas Godeiro, economista, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui com a gente. É sempre uma satisfação participar do programa. Carol e Vonúvio, e agradeço pelo convite. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, professor. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Um alô para Caquinha, do Odete Rosado. Amanhã a gente se vê ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.